Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Este é o nosso canal Semeando a Palavra, canal este que eu coloquei nesta plataforma do YouTube para evangelizar as pessoas. Estou cumprindo com isso o ide do Senhor que relata Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 28. E eu já quero de antemão pedir para você que está aí do outro lado, você que tem me assistido, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, que você possa estar deixando o seu like depois dessa mensagem, mas não se esqueça, faça também outra coisa, se inscreva no meu canal que você vai me ajudar. É muito importante que o meu canal possa crescer para que o YouTube entenda que ele está progredindo e assim ele vai se tornando melhor dentro da plataforma para que outras pessoas possam assistir. E também não deixe de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com seus amigos, com seus contatos. É muito importante para nós. Hoje nós temos uma facilidade muito grande que são através das redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais ela é um universo imenso em que você pode pegar uma notícia que hoje está aqui reservado na tua casa, na tua família, e amanhã ela pode estar do outro lado do planeta. E é isso que eu peço para você, me ajude para que a palavra de Deus possa ser verdadeiramente semeada. Amém? Agora você me aguarde um minutinho, nós vamos para uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado pela tua paciência até aqui. Eu peço a você então, se você está de posse da palavra de Deus, da sua Bíblia, abra comigo no livro do evangelista João, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus ao meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Amém? Queridos, eu queria trazer uma mensagem falando da cruz de Cristo. Queria trazer uma mensagem falando da cruz de Cristo. Ela tem o título Antes e Depois da Cruz. Ou seja, é uma analogia que eu vou fazer aqui sobre como as coisas eram antes da cruz e como as coisas ficaram depois da cruz. E eu pergunto para você também, se você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Como era você antes da cruz? Porque eu estou colocando aqui a cruz como sendo a nossa linha que divide como nós éramos antes de Jesus e como nós passamos a ser depois dele, depois que aceitamos caminhar com ele. Então é muito importante que a gente faça isso. Eu quero relatar aos irmãos que aqui na nossa igreja, essa palavra eu já ministrei ela num culto de Santa Ceia. E foi uma coisa incrível naquele dia, porque nós já vimos há algum tempo que ninguém aceitava Jesus. E naquele dia uma jovem, que ela estava conosco, assistindo a esta palavra, eu percebi que ela ficou muito quebrantada com isso. E ao final, quando eu fiz o apelo, ela veio à frente, aceitou Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, confessou Jesus como Senhor. Ela também
fez um discipulado conosco depois, e naquele final de ano, esta jovem desceu as águas do batismo e hoje ela está conosco, e inclusive ela faz parte do nosso grupo de louvor. Queridos, quando você entende a palavra de Deus, o que ela quer dizer para você, é muito mais fácil para você chegar nisso que esta jovem chegou. Quando você abre o seu coração para que a palavra de Deus possa entrar, com certeza ela vai trazer uma grande mudança na sua vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do antes e o depois da cruz. Nós passamos, na realidade, na nossa vida por várias fases. E toda vez que você passa por uma fase, se você fizer uma análise daquilo que você viveu, daquilo que você passou, você vai entender que lá na frente, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, ela te trouxe uma transformação. Quando nós olhamos, por exemplo, uma pessoa que quando você fala sobre aprender, sobre estudar, essa pessoa muitas vezes não quer. Essa pessoa prefere, não, estou bem assim, o que eu aprendi é o suficiente para a minha vida. Mas se ela compreender que ela precisa realmente ser instruída, que ela aprender, que ela entender que ela precisa aprender mais para que ela possa crescer, e ela realmente fizer isso, lá na frente, ela vai meditar nisso que nós estamos falando aqui, ela vai dizer, realmente, lá atrás eu não queria, mas aqui eu entendi que realmente foi bom para a minha vida. Então, quando você consegue fazer uma análise daquilo que acontece na tua vida, daquilo que você precisa de uma mudança, você precisa de uma coisa nova, você precisa de um aprendizado novo. Se você compreender tudo isso na sua vida, com certeza lá na frente, você vai ver que algo novo aconteceu. Queridos, há uns anos atrás, eu falo isso há 20 anos atrás, eu confesso a você, eu era um cara que tinha alguns vícios na vida, que infelizmente eu não tenho orgulho nenhum de dizer, mas eu aprendi ao longo do tempo longe dos caminhos do Senhor. Um deles foi eu ter aprendido a fumar e a beber. Então eu tinha meus amigos, eu tinha as minhas reuniões com os amigos, que para mim naquele tempo era uma coisa prazerosa, mas foi chegando um tempo na minha vida que talvez por muitas insistências da minha família, orações da minha mãe, do meu pai, eu comecei a entender que eu precisava de uma mudança. Uma das primeiras mudanças que eu fiz na minha vida foi quando eu larguei de fumar. Eu larguei de fumar acho que uns 2 anos antes de eu voltar para os caminhos do Senhor. Mas analisando isso, eu percebi que depois de um tempo que eu havia largado aquele vício, não confesso a vocês, não foi fácil, como não é fácil para ninguém largar algo que você acabou viciando. Eu confesso a você que depois que eu larguei, depois de um tempo, eu percebi uma diferença na minha vida. Eu percebi uma diferença nas minhas finanças, porque era um dinheiro que eu estava economizando. Eu percebi uma diferença na minha saúde, porque foi algo realmente que me trouxe realmente coisas boas. Você quer saber uma coisa que eu percebi agora, recentemente? Eu fiz o exame, eu não fiz aquele exame definitivo da Covid, mas quando eu senti algumas coisas que estavam acontecendo comigo, respiratório, muita tosse, febre, dor de cabeça, eu procurei um hospital por causa da incidência aí do Covid-19. Eu fiz uma radiografia do pulmão, o médico fez aquelas avaliações com estetoscópio e falou para mim que o meu pulmão estava bem, mas me deu um remédio para algumas outras coisas que eu tomei, passou aquele tempo e eu realmente me sinto hoje, graças a Deus, bem, totalmente restaurado daquilo que parecia que era, mas o médico não me deu certeza. Como eu falei, eu já parei de fumar 20 anos atrás, e teve um irmão nosso, um amigo muito querido, que ele também teve esse problema antes de mim, e ele acabou sendo internado, e essa internação dele, ele falou que ele teve até no balão de oxigênio, que para ele tomar banho, ele precisava levar o oxigênio junto, senão ele não aguentava. E esse moço também teve o mesmo problema que eu no passado, com a questão do vício do cigarro. Ele parou de fumar tem uns 3 anos e pouco. Então, o pulmão dele ainda está muito debilitado por causa dos anos que ele fumou. Eu já fazem 20 anos que eu larguei de fumar. E de alguma forma foi bom, porque eu já não senti tanto esse problema
respiratório, esse problema da Covid e tudo mais. Então, por isso que eu falo para nós que as coisas que nós muitas vezes vivíamos no passado, quando nós olhamos hoje e nós vemos que nós mudamos aquilo de certa forma, ele vai trazer coisas totalmente boas na nossa vida. Eu estou falando isso já até como um conselho para você que talvez esteja assistindo este vídeo e você seja uma pessoa que seja ainda adepto do cigarro, do tabagismo. Muda isso na tua vida, isso é uma escravidão. E você só vai entender isso quando você largar. Agora, voltando aqui para a nossa palavra, eu queria trazer primeiramente aqui, no livro de Mateus capítulo 5, 17, eu não vou ler, mas aqui eu queria falar sobre a lei de Moisés. Deixa eu ler esse primeiro aqui, só para a gente poder entender o que eu quero falar, e depois os outros eu vou fazer apenas um comentário. Aqui no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 17, diz o seguinte, vamos lá, capítulo 5, verso 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Aí eu queria dizer aqui, por exemplo, que a lei de Moisés era antes. Quando a lei de Moisés havia, era uma maneira que as coisas eram feitas. Só que depois o véu do templo se rasgou. Em Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus aceitou, quando Jesus inspirou, quando ele entregou o seu Espírito diante do Senhor, diante do Pai. Então, queridos, nós precisamos ver também a nossa vida nesse sentido, como nós éramos antes de conhecer a Cristo e como nós nos tornamos depois de conhecê-lo, depois de começar a conviver com Jesus. A cruz, queridos, ela é um referencial para nós, do antes, como nós vivíamos, e do depois, quando nós vivemos. Quando nós olhamos, por exemplo, antes, o que tinha na nossa vida, antes da cruz, o que havia na nossa vida, mesmo que nós não entendêssemos desta forma, mas era a morte. Porque qualquer um que morresse antes da cruz, quando eu quero dizer antes da cruz, é antes de receber a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso destino era a morte eterna. O nosso destino era o lago de fogo e enxofre, como a palavra nos ensina. Porém, nós chegamos até a cruz, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, e aí, depois da cruz, veio a graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Então, para você que está nos assistindo agora, que talvez você não tenha tomado a decisão de entregar a sua vida ao Senhor, eis aí uma grande oportunidade. Hoje você vive no tempo da morte ainda, a morte eterna que virá após a sua partida desta terra, mas isso pode ser mudado se você entender e entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque mesmo que você passe pela morte, ela vai ser somente uma passagem, que na realidade o livro de João, capítulo 5, se não me engano, ele fala que a morte é uma passagem para a vida, que aqueles que morrem no Senhor, eles não morreram na realidade, mas passaram da vida para a morte, passaram da morte para a vida, ao contrário daqueles que morrem sem confessar Jesus, eles permanecem na morte e é a morte eterna. Nós vemos também que antes da cruz se falava muito e se pregava muito sobre as obras. Hoje, depois da cruz, é o viver pela fé. Hoje, depois da cruz, as obras são necessárias para mostrar a nossa fé, porque a própria palavra diz lá no livro de Tiago que a fé sem cruz, a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos mostrar a nossa fé através das nossas obras, e isso é agora, depois da cruz. Quando você no passado achava que tudo aquilo que você fazia seria recompensado pelo Senhor, claro que toda bondade eu creio que Deus recompensa, só que a nossa recompensa pela bondade é uma recompensa aqui nessa terra, para quem ainda não passou pela cruz.
é uma recompensa nessa terra. Muitas vezes nós vemos aí pessoas que elas são adeptas à caridade. São pessoas que, poxa, ela não pode ver ninguém sofrendo, e ela vai lá saber o que aquela pessoa precisa, e às vezes já leva o que ela precisa. Você acha que uma pessoa dessa vai sofrer porque fez a bondade? Claro que não. O nosso Deus, ele é um Deus lindo, poderoso, é um Deus santo, é um Deus que ele de alguma forma ele recompensa todos aqueles que fazem coisas desse tipo. Mas eu quero falar, quando eu falo da cruz, eu falo sobre vida eterna, eu falo sobre salvação, e salvação e vida eterna é só através da cruz. Antes nós fazíamos as obras pela bondade que nós entendíamos que precisávamos ter. Hoje nós fazemos as obras pela mesma bondade que nós entendemos que temos que ter, mas é uma forma também de mostrarmos a nossa fé, porque a fé sem obras é morta. Então precisamos estar vivendo desta forma. O Senhor Jesus também fala lá no livro de Mateus 25, a partir do verso 31, quando ele fala que no final o rei virá e fará como um pastor, separando os bodes das ovelhas, separando as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E quando ele fala com as ovelhas, ele diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio e me vestiste, estive doente e foste me visitar, fui forasteiro e me recebestes, entra para o gozo do teu Senhor. E aquelas pessoas perguntam para ele: como é isso, Senhor, se nós fizemos isso? E aí ele diz: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim você fizeste. Ele está falando para as ovelhas dele, ele está falando para as ovelhas que entenderam, que confessaram Jesus e através da obra mostraram a sua fé. E aqueles que Jesus chama de alguma forma de bode, talvez sejam esses, eu também não vou exatamente dizer que é, mas talvez sejam aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor. E se aceitaram, foram aqueles que realmente não fizeram nada. Apesar que eu creio que aqueles que aceitaram Jesus estarão do outro lado. Então, volto na minha palavra e digo: aqueles que estavam do lado contrário, que ele chama de bode, são aqueles que nada fizeram, nem aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e nunca usaram de bondade com ninguém, sempre acharam que eles eram melhores, porque há pessoas assim. Muitas vezes eu já escutei pessoas falar: para mim conquistar o que eu quis, o que eu preciso, o que eu tenho, eu precisei trabalhar, então quem quiser que vá também. São pessoas que não analisam o sofrimento das outras pessoas. Muitas vezes, querido, Deus pode estar usando aquela pessoa que está sofrendo para transformar a sua vida, e você não está entendendo. Muitas vezes Deus está usando aquela pessoa que está sofrendo para que você entenda que nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos iguais. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Queridos, eu quero trazer também uma outra situação. Antes, batismo nas águas para o arrependimento. Depois, batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas que aquele povo recebeu, que está lá no livro de Mateus 3,6, era para arrependimento dos pecados. Inclusive até Jesus foi lá para ser batizado. O batismo nas águas que aqueles homens estavam recebendo de João era um batismo para arrependimento, mas precisava passar pela cruz. E todo aquele que passou pela cruz, depois da cruz, ele teve também o batismo no Espírito Santo. Porque eu creio que Deus usa a quem Ele quer, da forma que Ele quer, para fazer qualquer coisa. Mas o batismo no Espírito Santo, eu entendo que ele é restrito para aqueles que têm confessado o Senhor. Eu posso estar errado na minha colocação, mas eu não creio que Deus haveria de batizar alguém que fosse totalmente imundo, alguém que ele batizaria por batizar. Não. Sabe por que eu falo isso? Porque Deus usou algumas pessoas de forma diferente, sem aquelas pessoas terem parte com ele. Eu vou começar por uma coisa bem simples, uma coisa que você pode achar até engraçado. Deus usou uma mula para falar com Balaão, mas nem por isso a mula foi batizada no Espírito Santo, porque não tem cabimento uma coisa dessa. É
um animal irracional, ele não tem entendimento da palavra de Deus. Deus usou pessoas assim. Deus pode usar pessoas, por exemplo, para salvar uma outra pessoa, mesmo sem aquela pessoa ter o entendimento da palavra de Deus. Deus pode usar pessoas, como acontece em muitas situações. Quando você vê Deus levantando pessoas que você fala, nossa, essa pessoa não conhece ao Senhor, não é crente, não é cristã, não acredita em Deus, e ela está fazendo isso pela vida de uma pessoa necessitada. Então eu entendo que a bondade de Deus, ela faz com que Ele, muitas vezes, levante pessoas de onde você nem acredite que pessoas possam ser levantadas. Imagina, por exemplo, tá certo, que são situações adversas, mas vou falar uma história para você que está aí do outro lado, que eu já escutei numa outra situação, não me lembro quem foi que comentou, mas pensa, uma igreja de periferia, uma igreja dentro de uma comunidade que estava passando por dificuldades, e o pastor daquela igreja começou a orar para que levantassem dizimistas e ofertantes, para que aquela igreja não fechasse. E conforme foi o tempo, conforme foi passando os dias, Deus levantou essas pessoas, começou a aparecer dinheiro, e aquela pessoa não sabia de onde aquilo vinha, começou a aparecer recursos, e a igreja começou a crescer, começou a fazer o que era necessário, começou a distribuir cestas básicas, vidas começaram a se converter. Alguns tempos depois, aquele pastor mudou daquela comunidade, passou para um lugar maior, que ficava ali próximo da comunidade, mas um lugar maior, e mais vidas foram ganhas. E isso começou dentro da comunidade, quando ele orou para que fossem levantados homens, mulheres, dizimistas e ofertantes. E lá num belo dia, ele soube que uma das pessoas que era o maior ofertante daquela igreja, que de alguma forma o dízimo não, mas a oferta daquela pessoa foi o que trouxe aquela condição para que aquela igreja crescesse naquele determinado momento, e que depois se expandisse, aumentasse e fosse para um outro lugar ali próximo, onde ele tinha um espaço maior para servir ao Senhor. Ele descobriu, através de alguns irmãos, que quem estava trazendo aquela oferta maior era justamente um traficante daquela comunidade. Só que aquele traficante nunca veio cobrar nada da igreja. Ele não veio oferecer para o pastor o seu dinheiro para depois ele querer cobrar alguma coisa, não. Foi algo que ele sentiu no coração. Eu creio até que depois esse traficante deve ter sido salvo, ele deve ter sido convertido. Deus deve ter tocado no coração daquele homem, que num primeiro momento aquele homem começou a ofertar dinheiro para aquela igreja que ele não sabia por que estava fazendo, e mais tarde eu creio que Deus mostrou, testificou no coração daquele homem que a vida que ele levava não era uma vida correta, e aquele homem com certeza deve ter se convertido, porque eu não acredito que Deus levantasse um traficante apenas para trazer dinheiro. Era um ser humano, eu creio que ele deve ter levantado aquele homem de uma forma de quebrantamento, que aquele homem depois entendeu que ele precisava de mudança. Na pessoa que comentou sobre isso não falou que esse traficante havia se convertido, mas ele de alguma forma foi usado por Deus, e Deus usou a vida daquele homem, mas ele precisava também passar pela cruz, e aí eu não sei se ele passou, mas Deus usou a vida dele. Era um homem que naquele momento estava sendo usado para levantar a igreja, para abençoar a igreja. Amém, queridos? Então Deus usa as pessoas de acordo como Ele entende que precisa ser usado. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele só vai vir depois da cruz, porque é quando você passa a ter realmente uma vida com Deus. Então é muito importante que nós possamos entender isso. E para nós encerrarmos, antes havia condenação, antes da cruz. Depois da cruz, perdão e vida. Lá no livro de Lucas, capítulo 23, nós lemos a crucificação de Jesus, quando ele está no meio daqueles dois homens que estavam também pagando por algo que haviam feito. E lá no capítulo 23, no verso 39 em diante, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também.
Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, antes da cruz daqueles homens havia condenação, havia morte. Depois da cruz veio o perdão e a salvação. Só que veja bem, mesmo um deles que estava pagando por um alto preço também pela sua condenação, por coisas que ele havia feito, ele não aceitou. Por isso a necessidade de nós aceitarmos a Cristo, entendermos que Jesus é o único caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a parte seguinte ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, é a única forma de nós encontrarmos salvação. Não importa, querido, a vida que você tem levado até hoje, não importa, querido, quantas coisas erradas você tenha feito. O meu conselho para você nesse momento é: arrependa-te, salve a tua vida, entre para este time privilegiado que vai viver a vida eterna ao lado do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa que eu vi, eu até comentei outro dia num culto, e eu gostaria que você pensasse nisso, que você avaliasse isso que eu vou te falar agora. Vamos dizer que nós cheguemos ao final da nossa vida e venhamos descobrir que tudo aquilo que você ouviu dos crentes, que ouviu das pessoas, Jesus te ama, tem uma vida eterna para você, que tudo aquilo não passe apenas de uma conversa do ser humano, que nada daquilo aconteça. Você passou a sua vida inteira vivendo no pecado, fez o que você quis, fez o que você teve vontade de fazer, pecou à vontade, se prostituiu, bebeu, fumou, usou droga, agrediu, bateu, mostrou que você era valente. E aí você descobrir que quando você sair desse lugar, nada disso que nós falamos como cristãos vai acontecer com você. Não existe inferno, não existe lago de fogo, não existe choro nem ranger de dentes. E aí você pode dar uma grande gargalhada e dizer: os crentes estavam tentando me enganar, mas se deram mal. Olha aqui, ó, nada daquilo aconteceu. Muito bem, se isso acontecer com você, eu quero dizer que nós aqui do outro lado, que somos servos de Deus, que somos crentes, vamos chegar do outro lado onde você estava e falar: realmente não aconteceu, nós estávamos enganados. Porém, se nós estivermos certos, e eu creio que nós estamos, porque isso aqui, que é a palavra de Deus e não mente, como será você depois que você partir daqui sem Jesus? Pensa nisso, porque nós podemos chegar do outro lado e apenas dar uma gargalhada junto com você e dizer: realmente, sim, nos enganamos. É uma situação. Mas e se você estiver errado? E nós, com certeza, eu tenho certeza que nós estamos, porque a palavra de Deus não mente. E tudo que está na palavra de Deus, ela vem se cumprindo pelos séculos dos séculos. Pensa nisso, antes de você permitir que a tua alma vá queimar no inferno. Desculpa pela forma que eu estou falando. Eu não quero ser agressivo, mas eu quero que você entenda que o que você está vivendo hoje, lá do outro lado, não serve para nada. Então busque no Senhor aquilo que você realmente vai precisar quando chegar do outro lado, que é salvação. Eu quero nesse momento fazer uma breve oração com você e depois nós estaremos encerrando. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esta palavra, por mais esta mensagem que eu creio que pode trazer coisas muito boas no coração dos meus irmãos.
Abençoa cada um que assistir este vídeo, que ele possa ser recompensado por ti, que o teu Santo Espírito venha tocar no coração dessa pessoa e que ela venha, Senhor, realmente compreender que talvez a maneira como nós vivemos aqui, talvez não seja mal aos nossos olhos, mas quando nós partirmos para o outro lado, como será? Que esta pessoa possa buscar pela salvação através do Senhor, que tudo na vida dela, nas nossas vidas, seja para glorificar o teu nome. Te louvo e te agradeço neste dia, em nome de Jesus. Obrigado por você até aqui, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.